Receita Federal está de olho sim em você. Mas calma aí que eu vou te explicar o que de fato é verdade e o que de fato é mentira. 8 erros que muitas pessoas cometem. E se porventura a Receita Federal verificar algum tipo desses erros que muitos cometem, ela pode te chamar para verificar do que se trata. Agora, muitas pessoas estão pensando que o Pix vai ser taxado e eu vou esclarecer neste vídeo. Muitas pessoas estão pensando que a Receita Federal vai monitorar todo mundo e eu vou explicar neste vídeo. Então, assiste até o final, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o teu dedo aí no like, é de extrema importância, tá? Beleza? Então, vamos para o que interessa. Pois bem, muitas pessoas estão amedrontadas com essa nova situação que o Pix está gerando. O Pix ele foi criado para facilitar a sua vida e facilita demais. Pois é, você pode fazer tudo hoje da sua casa, pagamento diretamente da sua casa, sem precisar ir ao banco, ter aquela burocracia toda. Mas nesses últimos dias, nós estamos enfrentando algo meio que surreal. Pois é, vários decretos, vários informes, várias fiscalizações do governo federal está trazendo medo para pessoas que não tinham medo em relação a isso, certo? E eu vou explicar para vocês bem detalhadamente para que você possa compreender o que de fato é verdade, o que de fato é mentira. E não cometa nenhum desses erros que eu vou trazer aqui para vocês neste vídeo. Beleza? Já se inscreveu? Já deixou o like? Então vamos aqui para essa informação. Vamos lá. Olha só o que o Ministério da Fazenda publicou. Não existe cobrança por Pix, cobrança de imposto ou taxa sobre o Pix. Isso não existe e jamais vai existir, porque a Constituição Federal veda a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Robson Barreirinhas, e é o próprio Ministério da Fazenda falando isso. E olha o que diz aí abaixo. A Constituição Federal assegura que nenhum tributo pode ser criado sobre movimentações financeiras sem uma emenda constitucional. O monitoramento estabelecido pela portaria se restringe à notificação de movimentações globais acima de R$5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, e R$15 mil no caso de pessoas jurídicas. Então, vamos lá, para que você entenda. Essa obrigatoriedade dos bancos informarem a Receita Federal, ela já existia. Se nós verificarmos lá abaixo no final, diz assim: essas modalidades já eram monitoradas quando os valores excediam a 2 mil para pessoas físicas e 6 mil no caso de pessoas jurídicas. Porém, não era as fintechs. O que é fintechs, Jefferson? Esses bancos digitais. C6 Bank, Banco Inter, Nubank, PicPay, Mercado Pago. Antes você poderia movimentar esses valores sem nenhuma preocupação. E detalhe, a obrigatoriedade era só dos bancos grandes, Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal. Esses bancos informavam a Receita caso você fizesse alguma movimentação acima de R$2 mil, no caso recebimento de 2 mil. Agora virou movimentação. O que nós temos que tirar aí de lição com essa informação do Ministério da Fazenda? Primeira delas, o Pix não vai ser taxado. Pode fazer Pix sem nenhum problema que você não vai ser taxado, não vai ser cobrado, não vai ter nenhum imposto por você estar fazendo um Pix ali e outro Pix aqui. Não, isso não vai. Outra conversa é que a Receita Federal vai monitorar todo mundo. Calma aí. Se você estiver abaixo de 5 mil, a Receita Federal não vai se preocupar com você. Agora, se esse valor ultrapassar os 5 mil reais, aí sim é bom você abrir o olho, porque a Receita Federal vai estar de olho em você. Antes não acontecia com o Banco Inter, com o PicPay,
com o Mercado Pago, com o C6 Bank, com o roxinho, o cartão do Nubank. Não acontecia isso antes. Eles não tinham essa obrigatoriedade de mandar essas informações para o governo federal, para a Receita Federal. Só que mudou. Olha aí essa instrução normativa de número 2278, que foi publicada lá em agosto de 2025. Pois é, olha o que ela diz aí. Estabelece medidas para combate aos crimes organizados contra a ordem tributária, inclusive aquelas relacionadas ao crime organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro ou fraudes. Então, o que o governo federal está dizendo? Olha, nós pedimos para que o Banco Inter, o PicPay, o C6 Bank, o Mercado Pago, o Nubank começasse a passar essas informações para a Receita Federal, porque muitas pessoas estavam lavando o dinheiro. Então, todas as pessoas que movimentarem, não é só recebimento não. Se você movimenta mais de 5 mil todos os meses, a Receita Federal vai ficar sabendo. Por quê? Porque o teu banco digital vai ter que informar a Receita Federal. Agora calma aí, olha o que diz aqui o artigo 2º dessa instrução normativa. As instituições de pagamentos, PicPay, Mercado Pago, C6 Bank, Nubank, Banco Inter, e os participantes de arranjo de pagamentos sujeitam-se às mesmas normas e obrigações acessórias aplicáveis às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Elas irão participar da mesma regra que o Banco do Brasil, que a Caixa Econômica, que o Banco Itaú, que o Banco Bradesco. Entendeu aí? Pois é. E olha só, pessoal, olha o artigo 8º que diz: as entidades de que trata o artigo 4º, que é esses bancos, fintechs, bancos digitais, estão obrigadas à apresentação de informações relativas às operações de que trata os incisos 4 e 5, que é sobre aqueles valores de 5 mil e 15 mil. E olha aí o que diz lá na linha 2ª. O montante global movimentado, não é só o que você recebe, é o montante total que é movimentado no seu Pix, na sua conta digital. Recebeu um Pix de 3 mil, enviou um Pix de 3 mil, recebeu mais um Pix de 1.000. Tudo isso é movimentação, pessoal. É movimentação. E o teu banco digital vai informar a Receita Federal. Olha, Joana, todos os meses, estava movimentando mais de 6 mil reais. Um exemplo, tá? Aí a Receita vai pegar e vai olhar assim e vai dizer: Joana, beleza, movimenta 6 mil reais. Mas espera aí, Joana não declara imposto de renda? Aqui eu só consegui puxar, Joana só recebe um salário mínimo. E como é que ela movimenta 6 mil por mês? Vamos chamar a Joana para que ela possa esclarecer isso. Pois é, mas calma. Olha, eu montei aqui para vocês 8 erros que você não pode cometer. Ou se vier a cometer, não venha a cometer mais os próximos meses. O que você tem que entender é o seguinte. Primeiro ponto. A Receita Federal, o governo federal, o banco que você opera, não vai cobrar por você fazer transação via Pix. Não. E era isso que muitas pessoas estavam confundindo. Jefferson, o banco vai cobrar agora para eu fazer Pix, o governo vai cobrar. Não, ele não vai cobrar para você fazer Pix. Pode fazer Pix sem nenhum problema. Ah, Jefferson, que a Receita Federal agora vai fiscalizar todo mundo e sei lá o quê. A Receita Federal, ela irá receber informações do banco que você tem se você movimentar mais de 5 mil reais na tua conta. Tanto em Pix, recebeu dinheiro, isso e aquilo outro. Aí a Receita Federal vai dizer, peraí, como é que essa pessoa aqui está movimentando mais de 5 mil e nunca declarou imposto de renda? Vamos chamar ela aqui? É essa a bronca toda, certo? Agora vamos lá para algo mais explicado para que você entenda. Olha aí ao lado, se liga. A regra dos 5 mil. Quem recebe até 5 mil reais está isento de imposto de renda. Não paga imposto de renda. Excelente. Mas se você não declara imposto de renda porque você, a princípio, não ganha 5 mil reais, mas movimenta mais de 5 mil, é aí onde a Receita pode te mandar prestar esclarecimentos. Entendeu, não é? Então vamos lá.
Limite de somatória mensal, 5 mil. Você tem que ter esse limite de somatória nas suas contas de 5 mil. Isso inclui Pix, TED, depósitos, tá? Vale para bancos digitais e bancos tradicionais, aquilo que eu passei para você. Banco Inter, C6 Bank, Nubank, é a mesma coisa agora. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Itaú, beleza? Passou disso, aí o que acontece? A Receita Federal liga o radar. Olha, João aqui não declara imposto de renda, mas está movimentando mais de 5 mil. A Receita Federal liga o radar e vai dizer, chama aqui o João para saber o porquê ele está movimentando mais de 5 mil. Então se liguem nisso. É um dos erros que muitas pessoas cometem. Não, a princípio não recebem mais de 5 mil, mas movimentam na sua conta aí mais de 5 mil. E isso pode dar um bololô feio, certo? Olha só aqui também, discrepância de renda. Cenário comum, aquilo que eu falei para você. Vamos supor que você tem um salário de R$2.000, é um exemplo. Você coloca aí na sua realidade. Mas a movimentação que você faz todos os meses é de 6 mil. Olha só a consequência. Convocação para justificar a origem. O fisco entende que há patrimônio oculto. Até então a Receita Federal vai dizer, olha, João está sonegando. Como é que ele ganha 2 mil e ele movimenta 6? Por que ele está fazendo isso? A princípio, a Receita Federal vai lhe convocar para você justificar isso. Porque o fisco, a Receita, vai entender que isso é um patrimônio oculto. Entendeu, né? Ela vai pensar que você está escondendo alguma coisa, certo? Terceiro erro aí, ó. Erro perigoso. Tentativa de drible. Muitas pessoas entraram em contato comigo, Jefferson, e se eu transferir 4.900? E se eu transferir só 4.500, 4.800? Pessoal, a Receita não é menina não. Para vocês terem ideia, a Receita é o órgão que o equipamento dela é o mais sofisticado do planeta Terra. Por quê? Porque é ela que leva o dinheiro para o governo federal. Entendeu? Aí vocês acham que ele ia colocar um equipamento meia boca lá? Claro que não, eles vão colocar o melhor dos melhores dos melhores. E governo só quer, ó, comer dinheiro. Pois é, olha só, transferir 4.900 para fugir do limite é ilusão. Bancos têm sistemas de compliance. O que é isso? O banco vai identificar que você só está colocando 4.900 e vai dizer, peraí, esse cara recebe mais e só está colocando 4.900? Pois é, a Receita Federal detecta o fracionamento. Muitas pessoas pensam que eu vou colocar 4.900 nesse banco e R$1.000 em outro banco. Faça isso não, que a Receita Federal só vai no teu CPF. Ela não vai em um banco X, nem um banco Y, não. Ela vai no teu CPF. Padrões de tentativa de esconder dinheiro indicam evasão fiscal e piora sua situação legal. Se a Receita desconfiar que você está desviando aí esse dinheiro, tentando driblar o sistema, vai complicar a tua situação. E volto a dizer, a Receita Federal tem muita tecnologia, tá? Outro ponto importantíssimo aí, ó, recebimento de muitos CPFs, principalmente você autônomo, pedreiro, manicure, vendedores aí ambulantes, vocês aí, presta atenção, pelo amor de Deus. Olha o exemplo aí, 20 Pix de R$300, vai dar 6 mil. Vamos supor que um pedreiro, ele vai fazendo ali uma obra e no mês ele trabalha 20 dias. Aí tem ele e o seu ajudante, só estou colocando um ajudante só. O pedreiro ganha 200, o ajudante ganha R$100. Aí todo dia ele trabalha na diária, o patrão faz um Pix para ele de R$300. Aí no outro dia a esposa do patrão faz mais outro Pix de 300. No outro dia o irmão do patrão faz outro Pix de 300 para ele. E esse dinheiro tá lá entrando na conta dele. E ele só recebendo dinheiro. Só que ele nunca declara o imposto de renda. A Receita Federal vai dizer, peraí, como é que você todo mês recebe R$6.000 e nunca declara imposto de renda? Chama ele aqui pra gente conversar. Aí você vai dizer, não, é porque eu sou pedreiro e todo dia eu recebo a minha diária de R$300.
E esse dinheiro cai ali na minha conta, o meu patrão faz o Pix. Então, ele vai dizer para você, a Receita Federal vai dizer para você, olha, solução segura, formalize-se, abra um MEI para você, microempreendedor individual, para você pagar os impostos. Porque aí, segundo a Receita, você vai estar sonegando o imposto. Era para você pagar um imposto e você não está pagando. Entendeu aí? Beleza? Você não pagará taxas por receber esses Pix. Porém, a Receita pode lhe chamar para saber de onde veio esse dinheiro e o porquê você não declarou aquilo que eu passei para vocês. Outro ponto importantíssimo, esse aqui, ó. Receber Pix de CNPJ. Receber de empresas sem vínculo formal é arriscado, não façam isso. Eventual, um exemplo, você vendeu um bem, aconteceu ali a venda de um bem, é algo eventual ali, você vendeu esse bem, vendeu um carro, você não vai vender um carro todos os meses. Não, a não ser que seja em uma empresa, aí sim você vende todos os meses. Mas se não, você vendeu o carro ali, beleza, é algo eventual. Recorrente, toda semana você recebe um Pix de um CNPJ, onde esse Pix fica aí um valor acima de R$5.000. Olha só, pode ser visto como caixa 2 ou lucro disfarçado. O fisco vai cruzar a contabilidade da empresa com o seu CPF. O que acontece? Pronto, vou dar um exemplo aqui no escritório. O que acontece? Às vezes a gente pede para um rapaz aqui, um jardineiro, 4 vezes ao mês. Ele vem aqui 4 vezes ao mês e faz aqui uma geral no jardim do escritório, nas plantas que tem aqui no escritório. Ele dá uma geralzona aqui, ok? E a gente pega com o Pix da empresa, do escritório, e faz o pagamento para ele. Só que a gente, como empresa, a gente coloca lá nos nossos gastos. A empresa fez um Pix para o CPF tal. Se o jardineiro não declara, vamos supor que bateu aí mais de 5 mil. Se ele não declara esse imposto de renda, quando a Receita Federal cruzar os dados da nossa empresa, o CNPJ da nossa empresa, vai verificar que fulano, que o jardineiro recebia mais de 5 mil por mês e não declarou. Aí a Receita vai dizer, olha, a empresa aqui está correta, mas por que o jardineiro não declarou? Chama ele aqui também. Entendeu aí essa jogada? Pois é, pessoal, é muito perigoso. Outra coisa, movimentação circular. Isso é o que acontece muito. Muitas pessoas dizem o seguinte, Jefferson, eu recebi X nesse banco, eu vou passar X para esse banco, depois eu vou passar X para esse banco e ali eu vou fazer o saque. Olha só aí, a movimentação circular vai e vem entre contas e depois um saque imediato em espécie. Você tenta burlar o sistema, você transfere da Caixa Econômica para o seu Banco Inter ou do Banco Inter para a Caixa e vai lá na Caixa e saca na boca do caixa esse valor. Olha só, quebra de moeda. A Receita Federal trabalha como uma quebra de moeda. Ela entende que isso é uma quebra de moeda. Tentar apagar o registro digital gera alerta máximo de lavagem de dinheiro. A Receita Federal vai dizer, peraí, como é que ele já transferiu para o banco e sacou agora? No outro mês ele fez a mesma coisa, transferiu para outro banco e sacou rapidão. A Receita Federal entende que isso é uma possível lavagem de dinheiro. Se liga nisso aí, certo? Olha só, outro aí importante. Entrada de grandes valores. Se liga. Venda de um carro ou de um imóvel. Pegue o documento, tenha tudo isso documentado, tanto a venda e tudo mais. Deixa lá guardadinho. Se porventura a Receita lhe chamar, tem como você comprovar. Sem origem aparente, o valor vira renda omitida. Aí você vai dar a desculpa o seguinte, ganhei na loteria, ou o amigo me emprestou. Meu amigo, para a Receita Federal isso é lucro. Ele não vai querer saber se o seu amigo lhe emprestou, se você ganhou na Mega. Não, ele vai entender isso como lucro. Sem contrato registrado, não são aceitas. Tenha sempre papéis que respaldem a transação. É de extrema importância. Não sei se o avô dizia, mas meu avô dizia o seguinte, olha, de boca não vale nada. É tudo no documento, certo? Fortunas retidas sem justificativa chama a atenção do leão. E esse último ponto aí. Profissionais liberais. O erro do valor bruto. Presta atenção, pelo amor de Deus. Você faz um serviço, olha ali, serviço executado. Mão de obra mais material. Muitos autônomos cobram assim. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o rapaz veio fazer uma encanação na sua casa.
Aí ele já traz o cano, já traz a boia, já traz a cola de cano, traz o registro. Aí ele vai cobrar a mão de obra mais o material. Aí ele vai dizer, olha, deu R$1.000. Aí a empresa ou a pessoa vai depositar na sua conta R$1.000. A Receita Federal, ela não vai saber que você comprou um cano, que você comprou a cola. Não, ela vai pensar que esses R$1.000 que você recebeu é tudo de lucro. Pois é, então você tem que se ligar nisso. Uma dica que eu dou, pede para pessoa lá, ó, compra o material, você só vai me pagar a mão de obra. Entendeu? Se porventura você já tem o material, abra um microempreendedor individual para evitar dor de cabeça futuramente. Entendido? Olha só, na pessoa física você paga imposto sobre o total sem descontar os custos. É isso que você tem que pensar. Entendeu? Então cuidado para não cometer esses erros. Não cometa esses erros que muitos vêm cometendo. E é uma dica que eu te dou. Se você é pedreiro, serralheiro, manicure, já abra um microempreendedor para você receber apenas naquela conta jurídica sua, que tem muito como comprovar isso para você. Jefferson, mas e como é que eu faço que todos os meses eu recebo mais de 5 mil na minha conta? Você tem que ligar o alerta e saiba que a Receita Federal pode sim estar de olho em você. A bronca não vem agora não, a bronca vem lá em 2027. Pois é, compartilha com todo mundo, nos segue, esmaga o teu dedo no like e vem fazer parte da nossa família. Toma cuidado. E lembrem-se, Pix não será taxado. Pode fazer Pix sem nenhum problema. A Receita Federal vai fiscalizar todo mundo? Não, não vai fiscalizar todo mundo. Apenas aquelas que movimentarem mais de 5 mil reais. Entendeu? Tranquilo? Agora você sabe a verdade. Agora começa a nos seguir. Valeu!